3. Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator. E hoje, vocês agora vão ver o que é conversa. 2 professores de xadrez, um entrevistando, fazendo mais perguntas, e o outro podendo passar todo o seu patrimônio de informações e de aprendizado, onde ele tem diversas funções. Eu diria, de uma forma carinhosa, que ele é o bombril do xadrez, tem 1001 utilidades e é extremamente comprometido e muito focado em cada atividade que ele abraça. Vice-presidente da Federação Paranaense, se eu errar alguma coisa, ele me corrige. Apaixonadíssimo com xadrez, eu fiquei impressionado da nossa temperatura de falar. Eu acho que a gente vai ter que ter cuidado, senão a gente passa 12 horas aqui conversando. É uma pessoa também que organiza os jogos escolares, que é muito importante como trabalho de base para os futuros talentosos ou futuros grandemestres, como também para animar a escola a participar, ter uma vivência de competição para aprender ou perder e ganhar, e também vivenciar uma grande festa que ele faz durante o torneio escolar, que é mais de 500 pessoas. Teve ano que foram 1.200, outro ano foi 999, e eles realmente são muito comprometidos e muitos pais satisfeitos com isso. O nome dele é Alexandre Zampier, tem uma pronúncia também italiana, mas combinamos de falar assim porque a gente quer o melhor dele até na hora de pronunciar o nome. E aqueles que estão assistindo, depois deixe o comentário elogiando que gostaram dele e tudo, entre em contato com ele para ter aula, para pegar informação. Quem está em gestão de federação pode entrar em contato para pegar algumas dicas. Entre também no site da Federação Paranaense, que eles, no YouTube, que eles têm muitos vídeos interessantes que podem ajudar a você a organizar o seu estado também. Alexandre, vou deixar as perguntas, mas depois que você se apresentar, você responde. Então, as perguntas é: como é que você conheceu o xadrez? Alguém lhe ensinou, você viu primeiro, depois se interessou? E quem ensinou, tinha um bom nível, não tinha, era iniciante? Como foi a primeira vez que você foi para um clube? Como foi a primeira vez do primeiro torneio? Então, agora a palavra está com você. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção e pela coragem. Por que pela coragem? Porque nós não temos um roteiro. Às vezes as pessoas me pedem todas as perguntas. Eu não tenho, é mais ou menos 3 tópicos: inicial, meio de jogo e final. E fique à vontade e a fala está com você. Muito obrigado. Primeiro que é uma honra estar aqui, professor. Eu tenho acompanhado os seus vídeos, suas entrevistas. Vejo que todo mundo se diverte primeiro, né? Antes de tudo, a gente se diverte e falar do que nós gostamos acaba sendo mais fácil, né? Então, realmente é uma conversa, né? Das perguntas eu já nem me preocupo. Falei, ótimo, vamos ter uma boa conversa e vamos nos divertir. Eu comecei no xadrez muito jovem. Eu aprendi a jogar xadrez na 3ª série, quando era série ainda, né? Agora é moderno, mas eu aprendi na 3ª série, numa escola municipal que eu estudava aqui em Curitiba, e foi oferecido, no meio do ano, atividades no contraturno. E entre elas estavam o xadrez e a capoeira. Fiz os dois, descobri que eu era Fez o corpo e mente, né? Corpo e mente. Fiz o corpo e mente. Descobri que eu era muito inteligente e muito preguiçoso. Então, eu não me adaptei, não fui bem. Fiz meio ano de capoeira ali. Acho fantástico, é uma cultura que eu adoro, mas não me adaptei. Fiz mais um pouco e deixei de lado. E o xadrez virou uma paixão. Comecei a jogar xadrez, então, lá jovem, lá na 3ª série. Joguei a 4ª série, a 5ª série, a 6ª série. E aí fiz uma pausa nos jogos, né? A nova escola era uma escola estadual, onde eu estava, não tinha essa oportunidade para jogar, não tinha nada organizado, então eu dei uma pausa e parei durante alguns anos. Voltei a jogar no ensino médio, fui para um famoso Jogos Escolares. Na mesma escola. Na mesma escola. Uma professora, a professora Sandra, minha queridíssima professora Sandra, estava agitando um grupinho de xadrez e ela queria ir para os Jogos Escolares.
Parabéns, professora Sandra. Professora Sandra, eu aprendi a jogar com a professora Maria Neuza, que é fantástica, levo os ensinamentos dela Maria até Neuza, hoje. Né? Maria Neuza. Professora Maria Neuza. E até hoje já encontrei ela em competições, isso que é a parte mais divertida, que né? Legal, quando você está competindo ali contra o seu professor e ela é fantástica. De tudo que nós vamos conversar, hoje eu vou te contar algumas coisinhas de como nós trabalhamos aqui. Que legal. E ela está sempre muito, muito junto nisso. E aí eu voltei a jogar xadrez, fui para os Jogos Escolares, que os Jogos Escolares aqui do Paraná são uma tradição gigantesca. É verdade. É um dos maiores Jogos Escolares que nós temos aqui. É um evento enorme. É um evento enorme e aí joga o estado todo, né? Atualmente, dos 399 municípios do Paraná, mais de 370 jogam xadrez. Então, é muito bacana. Então, é muito legal que a gente possa jogar. Joguei, tomei muita pancada, mas muita pancada. E aí descobri que eu nunca fui um bom jogador de xadrez, um brilhante jogador de xadrez. Eu era um jogador mediano. Eu gostava de ficar no meio da tabela ali, sempre buscava o meio e um pouquinho mais. E fui para os Jogos Escolares, tomei umas pancadas e comecei a aprender. Deixa eu só interromper um pouquinho. Desculpa interromper, me perdoe. Já que você é um professor e a gente tem aquele olhar de professor, como é que você poderia dizer assim, nessa experiência, quando está perdendo muito, o que é que tem no xadrez de diferente? Porque, por exemplo, em outros jogos o cara desiste, não quer mais, acha que é um masoquismo e tal, e no xadrez a gente sente que quando, mesmo perdendo uma partida atrás da outra, tem algo que nos dá a certeza que vai ser melhorado. Como é que você sentiu isso? Porque é uma emoção diferente, né? Perder e continuar, né? Você acaba trabalhando isso no seu inconsciente, talvez. Lá, quando eu era criança, não imaginava e não teria essa resposta. Mas agora, refletindo, né, anos depois, eu digo que porque o xadrez é um desafio com você mesmo. Exato. Então, você perde uma partida de xadrez e você vai perder para um adversário. Mas, normalmente, nós, enxadristas, né, dizemos assim, tudo bem, eu perdi para ele foi superior em alguns pontos, mas eu poderia ter feito isso aqui. Eu poderia ter feito isso. Então, esse desafio consigo mesmo, né? De você não aceitar essa derrota muito fácil. Diferente de alguns esportes... Você conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil, até para adulto, que é fazer uma autoanálise da importância do erro como processo de melhoria, né? Perfeito. Como eu disse, isso totalmente inconsciente, porque eu não tinha essa reflexão. Eu não tinha essa, mas a minha preocupação era por que num esporte onde eu jogo sozinho e eu não estou vencendo, o que tem de errado? Será que é o meu adversário que está errado? O meu adversário que é fantástico? E esse ensinamento ficou, e isso martelou. Lhe dito nada, né? Você que faz essas reflexões, né? E é a mesma reflexão que eu acredito que as crianças têm. É a mesma reflexão que as crianças têm, porque neste momento ali é você contra você mesmo, primeiro, depois você contra o seu adversário. Você vai jogar um esporte coletivo, e eu sou professor de educação física, minha formação é educação física, eu sou apaixonado por esportes, então, não é falar mal de um ou de outro, mas quando você está no esporte coletivo, por exemplo, você tem frustrações diferentes. Então, puxa, meu time perdeu e eu nem entrei em campo. Meu time perdeu e eu nem peguei na bola. É muito diferente a frustração quando você está com você mesmo. Isso vem dos esportes individuais mesmo, né? Na corrida. Corri, nossa, fui muito bem, mas o meu adversário foi realmente muito bem. E o xadrez, ele me mostrava um caminho que parecia ser mais complexo, que eu não conseguia entender por que eles eram tão mais fortes. Mas foi curioso, porque eu nunca fui e não sou um grande jogador de xadrez, um bom jogador de xadrez. Jogo muito para me divertir nos torneios, levo os meus alunos. Como você brincou até do Bombril, eu fui para todas as áreas do xadrez que eu gosto. Fui participar de tudo. Hoje eu sou árbitro nacional de xadrez, vice-presidente. Legal, árbitro também. Uau. Isso. Vice-presidente da federação, sou técnico da equipe de Curitiba, que representa Curitiba nos Jogos da Juventude e pelo Brasil, quando tem, né, os brasileiros e tudo mais, a equipe até 18 anos, eu sou técnico de Curitiba e sou professor também. Então, estou lá na escola, no colégio, ensinando xadrez.
Já tive algumas participações em estudos também, na área acadêmica, gosto bastante dessa área. Então, eu passei em tudo que o xadrez podia me proporcionar. E esse estalo eu só tive quando eu voltei a jogar xadrez. Joguei, muito bacana, as pessoas diziam... Eu vivi numa época, nos anos 90, que as pessoas diziam que, nossa, você é muito inteligente que você joga xadrez. Então, isso ficava uma coisa bacana. E outra coisa, tem o rótulo do elogio e tem um rótulo da bronca. Quando a gente esquece alguma coisa, a pessoa diz, não, você é obrigado a... Mas eu tenho a chave do carro, meu amigo. Não, mas... Exato. Muitos amigos meus dizem, tudo bem, sabe 200 tipos de teoria e não consegue lembrar o nome da pessoa. Eu falei, é verdade, exatamente. Eles esquecem que a gente não é um computador, não, né? Isso. Então, no ensino médio, eu descobri uma segunda paixão. Além do jogo, gostava muito do jogo, adorava competir, a competição me fazia bem, me trazia coisas bacanas, mas descobri uma segunda paixão que era ensinar. Porque aí é muito grande, aí é muito grande. E eu tive essa paixão, descobri essa paixão no ensino médio, quando eu voltei a jogar, voltei à minha escola, onde eu tinha aprendido, e essa mesma professora, Maria Neuza, chamava os mais velhos para ajudar ela a dar aula. E aí eu comecei ali dando aula, comecei ajudando eles. Na escola onde eu estava, na escola estadual onde eu estava, a professora Sandra queria muito essa ajuda, formar uma equipe, porque nós vínhamos de equipes que eram formadas dos outros. Então, eu acabei... das outras escolas, eu quero dizer. Então, vinham as crianças e nós, na escola mesmo, não tínhamos um projeto de xadrez. E aí ela me influenciou muito para que a gente continuasse. Vamos começar. Poxa, que massa, rapaz, que massa. E isso no ensino médio. Então, eu estava no ensino médio. Então, eu estava no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio ali, já estava trabalhando e a gente já estava formando. E nós tivemos, assim, excelentes jogadores que ganhamos campeonatos estaduais. Então, foi muito bacana esse projeto. É até muito curioso. A minha família toda mora no mesmo bairro, aqui em Curitiba. Então, os meus primos estudavam na mesma escola que eu estudei, que são muito mais jovens. E certa vez eu fui buscar um deles na escola e eu entrei na sala da pedagoga, onde estavam expostos todos os troféus da época que a gente jogava. O projeto depois, infelizmente, veio a se perder, mas todos os troféus expostos. Eu falei, nossa, quanto troféu, que bonito. Ela falou, sim, a pedagoga não me conhecia. Ela, sim, era uma época que nós tínhamos xadrez aqui na escola, que foi muito bacana. Eu falei, nossa, que coisa legal. E saí do mesmo jeito que entrei. Não senti necessidade de dizer, olha, eu estava envolvido. Mas só tá de ouvir, certo, quem não conhecia ainda, né? Tá certo. Foi uma coisa muito boa, né? E nessa caminhada... É como se você descobrisse, olha, aqui tem um cheirinho de possível projeto, né? Exatamente. E tem um cheirinho que pode acontecer um projeto aqui por causa desses troféus. E nessa caminhada, aí, junto com a Sandra, que nós estávamos na escola, eu conheci minha parceira de jogos e parceira de trabalho, que é a professora Érica, que nós trabalhamos junto até Parabéns, hoje. Érica! Professora Érica, nós estamos juntos trabalhando aí há uns 15 anos, assim, bem... coisa boa, é uma parceria boa. É uma parceria muito boa, Então, dali que eu tive um estalo de dizer, opa, eu gosto disso aqui mesmo. Eu gosto desse esporte, eu gosto de xadrez, eu gosto de ensinar. E aí as coincidências das vidas nos ajudam, né? Aí foi na escola, tinha sido destaque nos jogos, no circuito aqui. O circuito de Curitiba hoje é um dos maiores do Brasil, e naquela época era maior ainda, nós tínhamos uma disponibilidade muito bacana. E nessa época, a nossa escola era muito forte, nosso colégio era muito forte, e um doutor apareceu para fazer o seu doutorado, um mestre apareceu para fazer o seu doutorado, que já foi seu entrevistado, o doutor Wilson da Silva. O Wilson é gente finíssima. Gente finíssima. Para você ter uma ideia, quando o Wilson estava fazendo o mestrado, eu estava fazendo a graduação. E meu referencial teórico na monografia de graduação, em educação física também, era todo estrangeiro. E o professor encrencou, meu orientador, tem que ter um brasileiro. Então, eu disse, Wilson, você foi minha salvação. Eu botei um monte de citação sua, de artigo, de não sei o que e tal. Então, Wilson, parabéns, Wilson.
pelo doutorado e pela contribuição aí, que eu já estou sabendo que tem mestrado agora, né, no Paraná, né, de xadrez, né? Tem um projeto muito bacana aqui com o professor Valério, em Paranaguá. Ele tem um projeto muito bacana, já tivemos mestres, o Augusto Tirado. Repete de novo o nome dele para o pessoal saber que, além de Wilson, tem esse professor também. O professor Valério Brusamolim. Ele trabalha Valério aqui Brusamolim. Isso, ele trabalha aqui na Federal, na UTF aqui do Litoral, na Federal do Paraná, desculpa, na Federal do Paraná, no campus de Paranaguá, e ele tem toda essa linha de pesquisa de xadrez com ciência. Que massa. Então, já foi o Augusto Tirado, já conseguiu sua... Augusto agora está fazendo doutorado, né? Ou terminou já? Ele terminou o mestrado, não sei se ele já começou o doutorado. Ele já começou, já começou. Eu conversei com ele, Paulinho... ele disse que já começou. Ah, perfeito. Eu entrevistei ele antes, mas ele não tinha começado ainda. O Paulinho terminou, né? O presidente da federação também fez lá, o Léo Pasqualin também já fez. Então, eles estão formando muita gente nessa linha de xadrez, que é bacana, fantástica. E o Wilson veio para o colégio para colher dados. Então, os personagens... Fazer uma pesquisa de campo, né? Isso. Se você ler a tese de doutorado do Wilson, os personagens da tese de doutorado dele são do colégio onde nós trabalhávamos. Eu já tinha saído do colégio. A tese de doutorado dele foi a continuação do mestrado, que ele fez também uns testes a utilização do Fritz, se eu não me engano, com os alunos de faixa de rate e tal. Foi continuação ou foi um outro estudo? Ele fez... Aí o Wilson é fantástico, né? O Wilson estuda tanta coisa que eu falo, Wilson, eu tenho até medo de falar. Quando eu fui entrevistar ele, eu falei, eu tenho que pegar seu currículo aqui, o Wilson tem que mandar para ver se está certo isso, porque tem muita coisa. Mas o Wilson fez os testes de Piaget, fez o Fritz na época. Que legal. Ele fez o teste de acordo com o rating, então ele avaliou os jogadores de acordo com a faixa de nível, expertise, né? No xadrez. Isso. Então, ele fez essa comparação, é muito bacana. E os personagens saíram de lá. E, no meio disso, eu trabalhava lá como voluntário nesse colégio, tinha recém-saído. Eu trabalhava como voluntário, o Wilson entrou, ajudei ele, né? Ajudei, entre aspas. Ele brinca, você ajudou, ele colocou a contribuição, colocou uma mensagem carinhosa na tese de doutorado, e falou, Wilson, a única coisa que eu fiz foi colocar eles dentro da sala. Mas isso aí, isso é uma coisa importante, que eu dou os parabéns ao Wilson, porque nessa hora, todos que contribuíram, todos, porque o xadrez ele é muito órfão de apoio, então tem que ter essa valorização, essa citação, porque nós somos uma irmandade inconsciente, a gente tem que ser reconhecido, isso é uma coisa que eu falo muito, todos têm que ser reconhecidos, todos, dos enxadristas, dos competidores, dos professores, dos que carregam livro, dos professores, tudo, porque tudo facilita a gente fazer alto nível de pesquisa, e pesquisa de alto nível com xadrez é mais gente realmente vendo o xadrez de forma mais científica, porque às vezes eles acham que a conversa da gente é de apaixonado, e não é bem assim, né? Exato. Eu falo para o Wilson que a contribuição maior que ele nos dá a todo momento é que a gente diz assim, o xadrez ajuda nisso. Quem disse? Vai lá e olha, lê a tese do Wilson, que você vai ver que ele prova cientificamente que isso é possível. E aí o Wilson, nos tornamos amigos, não conhecia, eu conhecia de vista, porque o Wilson já estava o Wilson tem uma história fantástica aqui no Paraná, então... E ele tem umas piadas inteligentes, super sacadas, assim, que ele diz um negócio quando você se toca, que está dando risada, né? E aí do Wilson saiu o convite. Na época o Wilson tinha um cargo na prefeitura, e surgiu o convite para que eu assumisse a equipe de alto rendimento de Curitiba. Uau, que massa, rapaz! Mas isso assim, para mim era uma coisa muito distante, mas muito aquém. Eu estou acostumado com a escola. Mas você deve ter merecido, porque isso daí o Wilson não ia dar para qualquer um, é porque você mereceu. O esforço também é uma característica do vencedor. E deu certo. Eu falo para ele que foi uma parceria que deu certo, uma indicação que deu certo. Até hoje continuamos nessa parceria. Eu continuo com o Curitiba esses anos. E também, no mesmo, o Wilson também me convidou para dar aula na escola onde ele trabalhava. Ele trabalhava
como professor da faculdade. A escola era um colégio, né? Um colégio e faculdade privado. Na época ele dava aula na faculdade, ele me convidou para substituir o antigo professor no colégio. É o Colégio Nossa Senhora de Sion, que eu estou até hoje. Então, desde 2009... Opa, como é? Repita aí, desculpa, caminhada. repita de novo o nome do colégio para eu parabenizar aí o colégio. O colégio é o Nossa Senhora de Sion. Colégio Nossa Senhora de Sion. Parabéns pelo apoio aqui ao Alexandre. O xadrez brasileiro agradece. Vai lá. E aí, então, desde então, eu descobri essa vocação quanto professor, né? Esse gostar. Imaginando o seu encantamento de ver as coisas acontecendo simplesmente pelo seu carinho que você tratava, ajudando e dando apoio voluntariamente. Meu Deus, que coisa feliz. Ao natural. Eu falo que as coisas, fazer coisas boas, o mundo é muito reflexivo, né? Você faz coisas boas, recebe você, coisas boas. Você, na verdade, sentiu aquela frase, né? A vida é um bumerangue. Você joga e colhe na mesma força e na mesma quantidade que recebe, né? E eu toquei os projetos como voluntário, voltei às minhas 2 escolas, voltei à escola municipal onde eu aprendi a jogar xadrez. Lá eu também trabalhava de voluntário nos fins de semana, ensinando xadrez, e tudo isso continuou durante muitos anos. Algumas, infelizmente, se perderam. Olha, deixa eu dar uma pausa aqui. Olha, o pessoal da educação física, a gente pode falar aqui, está aqui um exemplo. Às vezes você faz aquele estágio naquela escola pública, tal, aí começa a galgar mestrado, doutorado e esquece aquele local. Então, veja aí um exemplo. À medida que a atividade profissional dele foi cada vez mais se ampliando, a atuação dele, mas ele fez questão de retornar àqueles locais iniciais para trazer essa bagagem que ele vem desenvolvendo com pesquisa, com mais apoio, parcerias, né, com aquelas escolas. Isso é uma forma de agradecer e ser grato. Um dos princípios de um bom profissional é gratidão. Não esquecer aqueles que ajudaram. Parabéns, Alexandre, pela sua postura. Isso é muito bonito. E assim, eu falo que tudo é um ciclo, né? Tudo é um ciclo. O ciclo, infelizmente, por vários fatores, independeram de mim. Os ciclos se encerraram nessas escolas, mas a história está ali, né? A história está ali. Como eu disse, você entra numa sala ali, né? Você entra numa sala de troféus e diz, olha, quantos troféus aqui eu estava presente como jogador, ou como técnico, como motivador apenas, né? Então, isso é muito bacana. Eu tenho ótimas recordações desses momentos. E aí, disso, fui para todas as áreas que o xadrez agora eu vou explorar, ajudar, vou expandir, né? Você explode. É isso mesmo. Aí a gente... E outra, todas essas experiências que você vai adquirindo, além de você conhecer, você vai vendo onde pode criar coisas que têm lacunas em branco, né? Isso é que é interessante. E aqui, assim, nós temos uma facilidade, aí não é puxando sardinha para o nosso lado, nada disso, mas aqui no Paraná, em especial em Curitiba, nós temos muito uma boa conversa. Uma boa conversa, que é importantíssimo para desenvolver. E não é uma concorrência, ou pelo menos não é uma concorrência que não é sadia, é uma concorrência boa. Todos faz ganham, melhorar, né, no final das contas, né? Exato. E então você tem grandes incentivadores, grandes mentores que ajudam, né, em todo esse processo. E aí eu queria descobrir, e fui descobrir todas as áreas onde o xadrez impactava, onde tinha jogo de xadrez, por que o xadrez estava lá. E aí eu fui descobrir tudo isso. E, claro, eu até brinco com o Wilson, falei, Wilson, eu lembro daquele conselho. O Wilson me falou certa vez, olha, eu aprendi com o Jaime assim, que uma hora você tem que escolher o que você quer, porque senão você não vai ser bom em nada. Você tem que focar. E aí eu falei, Wilson, eu respeito muito o jogo de xadrez, e o meu foco é o xadrez. Então, eu vou tentar ser bom, ou vou até onde eu conseguir em cada coisa, ou até onde eu achar necessário, cada uma das áreas do xadrez, e foi até onde eu fui. Ainda busco, né? Ainda estou me aperfeiçoando em muita coisa, gosto de estudar xadrez. Você vai deixando algumas coisas de lado, né? Conforme o tempo passa, se dedicando a algumas, mas eu tive o prazer aí de conhecer todas as áreas, né, que envolvem o xadrez.
Então, eu sou uma pessoa muito grata ao nosso jogo. Primeiro, muito respeito, né? Eu acho que isso que me traz. E eu acho que você fez uma trajetória que também é muito parecida comigo. A gente precisa conhecer as diversas formas de utilizar o xadrez, não só para aumento de conhecimento, mas para poder até indicar para outras gerações, ó, ali tem um espaço para para explorar, ali tem não sei o quê, porque o problema é que a gente que tem uma formação em educação física, a gente entende o xadrez de uma maneira mais global, esporte, formação e cultura. Então, a gente faz um tripé e a gente literalmente, e o pior, pior não, e o melhor, que a gente consegue entender como se expressar isso em cada setor. Então, é muito importante essa sua experiência, porque você deve já estar no nível das pessoas. Quando eu digo nível, não é nem titulação, é o nível mesmo de orientar outros da área da gente, dizer, ó, se tu quer competição, é por ali o caminho. Se tu quer para autista, tu tem que colar em fulano, não sei o quê, porque o xadrez ele precisa dessa pessoa que a gente chama de tutor, né? De orientar você, porque é muita coisa. E essa experiência que você fez já ajuda como indicação, né? Essa experiência eu digo que foi muito pela curiosidade. Então, eu era muito curioso em saber por que funcionavam desse jeito as coisas. Ou porque eu não concordava mesmo. Então, eu fui certa vez num torneio e me senti extremamente desconfortável no torneio. Falei, epa, por que o torneio é desse jeito? Por que as coisas acontecem desse jeito? Então, peraí, como isso acontece? Então, eu preciso estudar a organização? Vou lá, vou olhar, vou descobrir. Ah, entendi. Então, é desse jeito, é assim que nós temos que fazer. Árbitro errou comigo. Eu falo, mas por que o árbitro errou comigo? O que aconteceu? Por que essa regra está aqui? Essa regra não está bem escrita? Ou essa regra é uma regra subjetiva, uma regra interpretativa? Aí eu fui buscar. Então, essa minha curiosidade me atiçou para os vários quer dizer, caminhos. Quando você jogava e perdia, você descobriu a alta análise de por que errei, por que não sei o quê. E isso virou habitual como um olhar de um pesquisador. Por quê? Deu certo, porque aquele evento não deu certo, né? Então, que coisa interessante, você conseguiu transferir a alta análise quando jogava, na alta análise dos eventos, das organizações e dos cursos, né? Então, você, na verdade, me parece que você conseguiu atribuir uma qualidade a mais que precisa ser mudado aquilo, né? Ou melhorado, na verdade. Exato. Não que esteja ruim, mas se pode melhorar, né? Vamos ver onde pode melhorar. E aí fui me dedicando às várias áreas, em várias fases, em vários momentos da vida. E assim, o xadrez virou um parceiro de vida. Então, a minha esposa também é dos esportes, conheci porque eu fui arbitrar alguns jogos, ela arbitrava isso é um prazer, viu? Isso é um prazer. Já tem uma história de amor. Poxa, que massa. Ela gosta de xadrez também? A minha esposa era do basquete. Minha esposa era atleta de basquete. E aí ela virou árbitro de basquete, eu virei árbitro de xadrez e, por coincidências do destino, também a gente acabou se encontrando na vida e o esporte nos trouxe algo em comum. Hoje ela fez, inclusive, sua tese defendeu sua tese de graduação voltada ao xadrez, é uma estudiosa. Poxa, que massa, rapaz, que massa. Então, é muito bacana. Você encanta, né? Eu digo que o xadrez encanta as pessoas ao seu redor, né? Não precisa saber jogar xadrez para ficar encantado com o nosso jogo. Sim, continue. Não, imagina, é só essa de encantar as pessoas ao seu redor com o jogo de xadrez. E você encanta elas das diversas maneiras. Seja uma ex-atleta que sou apaixonado e hoje estuda formação pedagoga, psicopedagoga, e vai para a área de educação especial e tem o xadrez como uma ferramenta, seja para um amigo seu que gosta de competição e vocês sabiam que o xadrez tem uma coisa parecida com esse esporte aí que você gosta? Então, é bacana. E eu só fui fazer uma coisa interessante, que eu só fui fazer a faculdade de educação física alguns anos após. Eu comecei a fiz economia, fiz 3 anos de economia, aí cheguei a uma certa altura, falei, não é isso que eu quero da vida, vou trocar
Eu era professor de xadrez, continuei como professor de xadrez durante todo esse tempo, não parei. Falei, não é isso que eu quero da vida, não. Realmente, o meu negócio é esporte. Eu fui insistir em outra coisa, não é isso. Voltei, fui para educação física, fui fazer uma faculdade de educação física já mais velho, já mais experiente, com os meus colegas que acabaram de entrar, e lá eu tive a oportunidade de mostrar que o xadrez era um esporte. Pelo menos os meus colegas, eu digo que aquelas 100 pessoas que conviveram comigo dentro da universidade, olham para o xadrez de uma maneira diferente, olham com respeito para o xadrez. Isso é muito bacana, né? Ah, com certeza. Agora eu vou puxar um assunto que vai achar interessante quem está assistindo, que é que todo professor de xadrez tem uma história interessante. Então, na época que você estava ali ensinando, aquelas aulas iniciais, que momento interessante você viu, assim, de crianças que estavam iniciando? Alguma coisa que você pudesse dizer? Por exemplo, eu vou dizer uma minha, para você se estimular. Por exemplo, uma vez, eu tinha uma mania de fazer assim, eu dava a apresentação no quadro mural, que eles já sabiam ali os movimentos, então estava naquela fase de aprender o que é desenvolvimento, então eu dava uma explicação, e depois dizia, agora vamos praticar, e eu vou passando, tirando dúvidas e tal. Só que eles estão jogando, mas estão exercitando na abertura aquele desenvolvimento, e depois eles vão jogando normal. E aí eu dizia o seguinte, pessoal, toda vez que for jogar, jogue cada dia com uma pessoa diferente, porque o que dá riqueza é diversas experiências com pessoas diferentes. Se você quiser escolher entre jogar 1000 partidas com a mesma pessoa e 1000 partidas com 1000 pessoas diferentes, faça com 1000 pessoas diferentes. Eu dizia isso. E aí tinha um aluno que toda vez que terminava, eu nunca privilegiei o resultado. Aí eu tinha um aluno que chegava assim, professor, perdi. Eu disse, não, tudo bem, não se preocupa não. E ele assim, bem tranquilo. Aí, noutra aula, perdi. E foi o ano todinho assim. Eu disse, rapaz, no dia que esse menino ganhar, vai ser pulo até umas horas aqui. Aí, chega um dia que ele ganha, né? Aí ele ganha, eu pensei que ele ia explodir, que foi lá para o mês de outubro. Aí ele ganhou uma partida, e olha que eu nunca dei valor ao resultado, eu queria que eles experimentassem. E aí ele ganha, e ele vem com um sorriso desse tamanho, bem silencioso, porque o pessoal ainda estava jogando, e fez, professor, ganhei. Aí eu digo, poxa, que coisa boa e tudo. O que é que você aprendeu com isso? Vê que coisa bonita. Aí eu me lembrei na hora, minhas leituras de filosofia, ele fez, eu penso, professor, eu penso. Aí eu olhei e fiz, olha, deixa eu te dizer, isso que você está falando agora foi falado na época de 1600, 1700, por um filósofo. Penso, logo existo. Aí ele, foi mesmo, professor? Eu digo, você se conectou com a energia dele. Ele, mas ele ganhou também no xadrez, aí foi a risadagem. Eu digo, não, é porque ele estudava muito e tal. Então, eu fiz um apanhado aqui para lhe estimular alguma coisa assim, do ponto de vista assim, reflexivo, que você diz, rapaz, que coisa interessante, não sabia. Né? Porque às vezes o aluno ou a aluna, quando ganha, fica pulando igual um coelhinho de alegria e tudo, mas você teve algo assim interessante que pudesse compartilhar aqui com a gente? Sabe que eu falo que eu não abro mão do colégio, da base. Eu falei que se um dia eu precisar sair por algum motivo, né, para almejar novos voos da carreira, é que eu possa dar uma aula só para o primeiro ano, só para os pequenininhos, para eu poder continuar ensinando. Então tem muita história boa, porque as crianças trazem muitas coisas legais, né? Muitos ensinamentos. E eu trabalho numa escola onde eu trabalho no período integral. Então, todo mundo que faz integral, que fica depois, né, no contraturno, tem aula de xadrez comigo. E eu dou aula do primeiro ano até o 8º ano. Então, eu tenho 8 anos ali de relação com eles. Eu não privilegio o resultado, não privilegio o rendimento. Eu falo que tem uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando eu vou com os meus atletas em alto nível, em competição, aí a porrada é diferente. Aqui na escola, aí tem que treinar mesmo, tal, não sei o quê. A escola é com cunho pedagógico e eu trabalho muito o xadrez como uma ferramenta pedagógica. Certo. Então, eu também não cobro resultado. Muitas vezes eles não conseguem terminar a partida, eles ficam bravos, mas a gente não vai terminar. Eu falei, não. Mas por que não? Eu falei, porque pronto, já resolveu, agora vamos trocar de parceiro. Seu cérebro já está funcionando, já está colhendo informações.
E eu tive uma aluna que era fantástica, assim, um doce de criança, e ela fez xadrez há alguns anos comigo. Não era direto, porque ela intercalava, então, os dias de semana ela não vinha. Então, ela fez uns 3, 4 anos de xadrez comigo. E quando chega no 8º ano, eu começo a colocar o 7º e 8º um pouquinho da concorrência ali, da competição. E eu coloquei a competição, então eu sorteava as duplas, eles iam jogar. E ela tinha uma história até parecida com o seu, que ela nunca ganhava. E sempre terminava, ó, terminou a partida, terminou empatada, ou você coloca o relógio, ela acabava perdendo. E nós estamos jogando, eu estou atualizando o rating ali, fazia toda uma coisa bacana. Ah, legal, legal. Aí ela pega, dá um checkmate, ela fica olhando. Aí o adversário dela olha e diz, você ganhou, né? Aí ela, professor, eu dei um checkmate, vem aqui. Então, aí ela, eu nunca tinha dado um checkmate. Nunca tinha conseguido dar um checkmate desse jeito. Então, essa alegria, essa mostrar, né? A autoestima, né? De saber que pode, um dia chega, né? E os alunos também, os pequenininhos, são curiosos. Eu tinha um aluno que ele ganhava de todo mundo. E eu estava achando estranho, porque ele estava ganhando muito de todo mundo. E eu fui acompanhar a partida dele. E aí eu descobri que a regra do xadrez, ela flutuava. Então, quando era a vez dele, podia fazer aquilo. Quando era a vez do amigo, ei, não pode fazer isso, amigo. E o amigo caía nessa conversa dele. Os pequenininhos, então, os pequenininhos ia se moldando. Pequenininho. A regra do xadrez ia se moldando. Por isso que ele ganhava com facilidade. Olha, eu não sei, eu vou te mostrar isso aqui, porque professor gosta dessa história. Não, vamos passar para outro assunto que você tem mais coisa para falar. Porque eu quero que, já que você teve muitas experiências, é importante a gente passar em alguns momentos, porque quer queira ou não, alguém vai gostar do assunto. Então, vamos agora para falar um pouco da organização dos jogos escolares. Por exemplo, eu já vi, e quem quiser pode constatar entrando no YouTube, tem imagens impressionantes de muita gente jogando os jogos escolares, mas é coisa assim, de 500 para cima. E uma das que eu vi tinha mais de 1.000 crianças jogando jogos escolares e tal. E a minha pergunta é o seguinte, para aquele que está no outro estado, que ainda está começando e tal, o que você poderia dizer em termos de etapas? Por exemplo, reunião com os pais primeiro, reunião com em cada escola fazer, tentar como mobilizar naquele mesmo momento esse volume. Logicamente, a gente sabe que uma coisa é fundamental, a pedra fundamental é ter aula com certa frequência, nem que seja uma vez por semana, porque se não for frequente, não se torna habitual. Mas, a partir do momento que tem aula e tudo, como fazer com que todos participem? Porque, às vezes, tem aquele que vai dizer, é distante, não sei o quê. Então, fala um pouco dessa experiência, desse trabalho, para chegar, logicamente, não é um trabalho só seu, mas como orquestrar organizadamente o interesse das pessoas para entender que aquela competição é uma grande festa também, né? Porque motiva, não venha me dizer que o menino vendo 10 mesas vai ficar mais motivado vendo 1.000 mesas. Então, olha, eu jogo xadrez desde, eu acho que 81, eu com pequeno. Mas quando eu fui em 2016 para Floripa e vi 150 mesas e 300 pessoas, eu na hora só tinha uma palavra para dizer, a Disneylândia do xadrez brasileiro. Então, fala um pouco aí, que eu sei que você pode passar aí, não precisa dar uma aula, mas assim, deixar uns pontos amarradinhos para ajudar quem está na gestão nessa parte de como organizar os jogos escolares do seu estado e tudo, as etapas, os cuidados, o carinho com quem está mais distante e tal. Como é que por exemplo, eu vim em Floripa, muitos professores levando a equipe, e eu conversei com eles diziam, não, a gente faz rifa tal, e paga as taxas direitinho e tudo, lógico, tem todo um suor, mas isso é bem legal, faz os alunos fazer rifa, não sei o quê. Então, fala um pouco aí da sua experiência nessa organização para poder dizer assim, bem, a partir disso, se você continuar ampliando, você vai chegar a esses números grandes. Fala um pouco aí. Perfeito. Deixa eu só te dizer que aqui nós temos duas competições diferentes, que são os jogos escolares e que é o circuito escolar. Então, os jogos escolares, ele envolve o estado todo.
Certo. E aí esses jogos é organizado pelo próprio governo do estado, certo. em parceria com a Federação de Xadrez. A federação cuida do regulamento, da arbitragem, né? E, claro, certo. Aí estende, porque os jogadores chegam por meio da federação também. Então, jogos escolares são um dos maiores do Brasil em todos os esportes. E o xadrez é um dos mais praticados, isso é muito bacana. Os esportes mais praticados nesses jogos é o xadrez. Então, isso é muito legal. Mas o circuito escolar, que aí é o circuito que reúne esses números gigantescos. Então, deixa eu te perguntar, o circuito escolar, ele é mensal para manter a frequência ou ele é regional? Assim, ele acontece cada mês numa região diferente para poder cada um ter experiência? Como é um pouco isso para a gente entender, vamos dizer, as células iniciais para começar? Eu acho que é mais fácil eu começar te explicando pela cidade. Eu certo, acho que mais okay. do micro para o macro. O macro. Isso. Daqui de Curitiba, então, eu tenho a vantagem que o xadrez já está enraizado, né? Isso. Então, o xadrez já é uma cultura da nossa cidade. Então, muita gente joga xadrez em Curitiba. Tá sólido, né? Exatamente. Não tem o que se falar em relação a isso. Isso vem de muitos anos lá com o Jaime, com o Wilson. Isso, com o verdade. Jaime foi o primeiro a trazer o congresso da FIDE e incentivar o xadrez escolar no Brasil, né? De maneira mais formalizada, vamos dizer. Sim, exato. E aí, toda essa parceria, então, foi um auge aí com o nosso querido Cláudio Taniguchi, que foi presidente da federação também. Então, o xadrez teve uma base fantástica. Então, aqui o xadrez está enraizado como cultura. Então, eu acho mais fácil disso começar a trabalhar. Legal. O que aconteceu? Um ciclo se fechou. O ciclo se fechou, e quando o ciclo se fechou alguns anos atrás, o xadrez antes tinha competições com 1.000, 1.200, 1.300 pessoas. Infelizmente, esse ciclo se fechou por uma série de fatores externos, não do próprio jogo. Quando nós voltamos aí na administração do Paulinho agora, né, do Paulo Virgílio, quando o Paulo assumiu, ele me convidou para trabalhar no circuito. O circuito ele estava, infelizmente, decaindo, ele estava caindo. E o que nós fizemos foi profissionalizar. E eu acho que essa é a palavra-chave. Sim, eu sou a favor totalmente. Não dá para ser sempre amador, não. Tem que ser... Não, essa é a palavra-chave. E assim, os nossos eventos começaram a subir de novo. Então, nós pegamos o circuito nesse primeiro momento. Eu falo gestão aqui, mas não há uma concorrência, uma coisa brava, então não é uma gestão de dizer estou promovendo. É porque a gente está falando gestão como a capacidade de organização, não como capacidade pessoal, né? Isso, perfeito. E aí, nessa gestão, então, nós pegamos o circuito para você ter uma ideia, nós pegamos o circuito ali com 100 e tantas crianças, para nós era uma tristeza. É verdade. Porque nós sabíamos da nossa capacidade. E aí nós começamos de volta com muitas parcerias, com a parceria da prefeitura na área da esporte e da educação. Então, nós conseguimos juntar a educação e o esporte. São duas estruturas importantíssimas. Extremamente. Em cidades grandes, como aqui em Curitiba, às vezes elas não se conversam. E nós conseguimos que pelo menos no xadrez, elas conversassem. Isso funcionou muito bem. Legal. Isso funcionou muito bem. Então, o xadrez, hoje, ele está nas escolas através da educação. Então, a educação faz toda essa base para nós. Nós falamos que o xadrez, de primeiro a quinto ano, ele é perfeito na nossa cidade, porque existem mais de 40 projetos de xadrez nas escolas municipais. Uau, isso sem contar nas escolas privadas. Então, ele está muito bem enraizado, muito bem formado. E aí, o que nós buscamos entender era o que estava acontecendo, por que estava caindo. Então, uma série de fatores, como eu te disse, externos, fizeram que isso fosse diminuindo. E para alavancar, você sofre muito mais, né? Então, nós fomos subindo para 300, 400, se mantivemos ali em 400 por um ano e tanto, fomos subindo para 700, até que nos últimos anos, antes da pandemia, em 2019, nós chegamos ao que eu digo nos dias milionários ali, com 1.000 pessoas jogando xadrez ao mesmo tempo. Uau. Então, aí foi essa explosão. E tudo isso com profissionalismo, assim. Os árbitros estão sendo capacitados, são capacitados para que evitem erros, porque o que frustra muitas vezes um jogador de xadrez não é perder uma partida,
ele perder uma partida porque um árbitro interpretou errado, né, a situação. Interpretou errado, exato. Ou porque o árbitro era um amador naquele momento, era um iniciante, não conseguiu compreender, e aquilo te traumatiza, porque aquilo pode decidir um título. É verdade. Então, nós começamos por essa estrutura. Então, nós organizamos de uma maneira bem sólida a parte de como gerir, de como fazer esse evento, e chegamos na arbitragem. Então, nós tentamos sempre fazer uma arbitragem uniforme. Então no caso, era fazer esse evento se erguer, mas ele acontecia variando o local ou sempre ficava na capital? Como era que era? Não, sempre na capital. Esse é um circuito de Curitiba. Esse é um circuito de Curitiba. Então, ele ia para algumas regiões de Curitiba. Nós trabalhamos normalmente com 4 etapas durante o ano. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Parece pouco, mas pelo calendário que a gente tem aqui de jogos, ele é bem satisfatório, porque eu consigo contemplar 4 eventos para a faixa estudantil já é um bom início, né? Não, 4 eventos nós temos só dessa parceria com a prefeitura. Sim, dessa parceria. Isso. Então, nós temos a parceria com o SESC, por exemplo, que é super parceiro nosso aqui no Paraná. Então, nós temos mais 2 ou 3 são diversos projetos com vários momentos. E um deles tem 4 etapas, outro tem 1 etapa. Então, no caso, o torneio de federação, que é os Jogos Escolares, passa a ser uma consequência natural desse trabalho feito com as etapas, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, se nós puder, o que acontece? Nós não conseguimos ainda, isso é uma coisa bacana de falar, nós não conseguimos atingir todos os jogadores de uma maneira satisfatória, porque tem aquela criança ou aquele jogador que ele ainda está num nível mais baixo, e que os circuitos, esses circuitos gigantes que nós fazemos, eles contemplam esses. Então, ele só tem 4 vezes 5 jogos no ano. Isso ainda é ruim. Se nós pudéssemos fazer 6, 7, por mês, fantástico. Né? Um por mês seria fantástico. Mas a estrutura que demanda e o gasto financeiro mesmo que isso demanda também tem que analisar isso. Tem que se analisar. Mas quanto esporte, se nós formos pegar e comparar um outro esporte, não é fácil você pegar um esporte que em um dia, que nós fazemos no sábado, começa às 8 horas da manhã, termina às 5 horas da tarde, reúna 1.000 jogadores de xadrez, fora todos os espectadores ali. Então, nós estamos falando de um universo de 3, 4 mil pessoas naquele ambiente. Então, é muito, muito, muito bacana. Deixa eu lhe perguntar outra coisa que eu imagino o pessoal aí que está na gestão de outras federações pode também se interessar de perguntar isso. E o público que vai assistir se comporta direitinho? Porque, não sei se você lembra, na época da Olimpíadas, principalmente na ginástica, as meninas da ginástica ficavam fazendo assim para o público, e o público da ginástica não sabia que não pode atrapalhar o ginástica, ele pode ter uma queda grave e tal, não pode fazer barulho na hora do desempenho ali das piruetas e tal. Então, como é que vocês conseguiram? Vocês distribuem um folder, um aviso por e-mail? Como é que é para aqueles pais que são de primeira viagem, né? Porque senão o cara daqui a pouco faz, fulano, chegou o teu doce aqui, não sei o quê. Isso. É o que eu digo. Como nós conseguimos profissionalizar, então, se você vem aqui nesse circuito, você se sente jogando algo muito especial. Então, as regras acabam ficando implícitas. Claro, sempre tem aqueles que estão levando pela primeira vez, ou que tem até um intuito ruim de querer trapacear alguma coisa do tipo. E isso nós tratamos com muito rigor aqui. Então, nós ensinamos, a primeira coisa é o jogador a se defender, no bom sentido da coisa. Então, o jogador parou, levantou a mão, o xadrez é um esporte de cavaleiros. Legal. Né? Eu tenho 500 mesas para cuidar e eu trabalho com uma equipe de 40 pessoas. Então, eu não vou estar a todo momento em todas as mesas. Então, nós ensinamos a criança. E quando o pai vem nos questionar, olha, fulano foi lá com o meu filho e mexeu uma peça dele enquanto ele estava levantando a mão, e a nossa fala é sempre aquela. E o que o seu filho aprendeu com isso? Seu filho aprendeu que ele não pode deixar o adversário fazer isso, que o adversário está errado, que ele tem que chamar alguém para auxiliar. Meu filho aprendeu. Eu falei, perfeito. Então, o ponto é o que menos importa para ele nesse momento. Então é isso, pessoal. Aí a dica que ele está dizendo, trabalhar com a criança que vai para o torneio pela primeira vez, de qualquer problema, levanta a mão que vem o árbitro.
Isso é até bom, porque a gente sabe que nos torneios até de adulto, o jogador não precisa conversar, fala com o árbitro, né? Para não ter o embate, né? Legal, legal. Exato. E aí isso vai refletindo, isso vai trazendo, mostrando a estrutura, como a estrutura está funcionando. Se a criança levanta a mão e chama um árbitro que ele não está entendendo o que está acontecendo, ou que ele não está a par da situação, ou que ele não tem, ainda é iniciante nisso, frustra os dois. Frustra o adversário, frustra o jogador. Então, por isso que nós focamos nesse profissionalismo. Então, nós trabalhamos com uma rede que... Já tem que ter uma formação de árbitro bem mais exigente também. Tal, né? E nós trabalhamos numa coisa que hoje está tão bem orquestrado, que nós trabalhamos com árbitros, com coordenadores de faixa, né, de campo. Legal, legal. Faixa legal. E aí, então, é uma estrutura toda. Então, é uma estrutura que tem lá na pontinha. Então, eu estou na coordenação geral, aí tem um coordenador de informática para fazer tocar o manager, aí tem um coordenador de salão, dentro do salão nós trabalhamos com faixa, então tem um coordenador de primeiro a terceiro ano, um coordenador do quinto, um coordenador do quarto. Legal, e aí essa estrutura, essa espinha dorsal é muito fechadinha que a gente consegue resolver e diminuir esse tipo de problema. Tanto que, às vezes, nós vamos fazer evento em lugares que pessoas não conhecem ou que os dirigentes não conhecem, e eles falam, meu Deus, vocês são loucos, nunca que essas crianças vão ficar quietas, vão jogar. E aí, quando podem começar, puf, aquilo acaba. Aquilo vai, desce o som, você escuta, claro, não é perfeito, não é um silêncio absoluto, mas você sabe que aquilo eles estão se respeitando, então eles estão em silêncio, aquilo vai baixando, é o respeito que se tem. Então, nós conseguimos criar essa estrutura muito bacana. Eu brinco que o circuito de Curitiba hoje é a menina dos olhos que nós temos aqui, porque é muito bem cuidado. Que é o embrião de tudo, né? É o embrião de tudo. Isso, e eu te dei o exemplo aqui de Curitiba, que é a capital, né, do nosso estado do Paraná. Mas esses circuitos, repetindo, eles acontecem em diversas cidades do nosso estado. Legal, então, que legal. Muitas cidades têm. Nós temos a vizinha aqui, São José dos Pinhais. São José dos Pinhais tem um circuito também, com 800, 900 crianças. Então, isso é muito bacana. Nós somos cidades vizinhas, isso é muito legal. Que legal. E aí os jogadores de Curitiba vão para lá, os de São José vêm para cá, isso é bacana. Nós temos o circuito Pé Vermelho, nós temos o circuito dos Campos Gerais, nós temos o circuito do Noroeste. Então, tem muita coisa legal. Às vezes não são tão volumosos, e aí se explica até pela quantidade de pessoas, né, que moram no lugar, mas eles são significativos. Quando eu chego numa cidade do interior que tem 40, 50 mil pessoas, habitantes, eu consigo colocar 100 jogadores de xadrez, é muita coisa, se você for pensar, né? Se você for pensar em estatística, é muita coisa. Então, nós temos esse circuito municipais e, às vezes, regionais, quando as cidades são menores, esses circuitos regionais, e o SESC, como eu disse, é um grande parceiro. Então, no ano de 2019, nós fizemos 32 competições com o SESC, espalhada por cada unidade do SESC do Paraná. Nós tínhamos uma etapa de jogo de xadrez, né? Uma etapa de torneio de xadrez. Então, isso nos dá uma força de movimento muito grande. E aí, isso tudo se arrebata, por exemplo, no Paranaense de menores, no Paranaense adulto, aí nos jogos escolares mesmo, que essas crianças vão saindo do circuito, vão caminhando para os jogos escolares, os jogos da juventude, os jogos abertos. Então, nós temos um calendário bem recheado aqui no nosso estado. E isso acaba fortalecendo, isso fortalece. Nós olhamos muito a base. Então, a nossa base, realmente, ela é muito, muito, muito grande aqui no nosso estado. O Paraná era atrás apenas de São Paulo no número de jogadores cadastrados na CBX. Então, isso mostra o volume de jogadores o trabalho que vocês nós fazem temos. É muito bom mesmo. Então, tá vendo aí, você que está escutando, escute aqui a experiência de um estado que está bem solidificado. Aí daquele político que mudar o xadrez lá para ver a confusão, o vespeiro que vai ter, viu? Que o pessoal, coisa boa, tem que permanecer. Uma coisa... E nós aprendemos, desculpa só te interromper, nós aprendemos a nos valorizar. Então, nós criamos, por exemplo, um departamento de marketing. Então, o circuito Que legal! Então, o circuito de Curitiba, ele tem que inclusive é minha esposa, que se apaixonou por essa área. Então, nós temos uma direção de marketing. Então, aqueles vídeos que circulam na internet, que você disse que já assistiu, todas as fotos, essa cobertura, então tem uma equipe de marketing. Porque, às vezes, nós estamos tão focados ali em fazer competição, fazer o negócio competição, aí você fica só no foco técnico, porque a qualidade é medida agora, né?
Então, nós temos o prazer de, por exemplo, quando fazemos esses eventos, os prefeitos virem assistir. Então, várias e várias etapas, os prefeitos vieram, vice-prefeitos, autoridades, vereadores, porque você está mostrando que é algo da comunidade. Hoje, o circuito de xadrez não é algo da federação, é algo da prefeitura, né? É um patrimônio da nossa cidade. Ele acontece há mais de 20 anos. Agora, vou mudar de assunto aqui, para agora você falar um pouco também. Foi uma aula que você deu. Falar um pouco também você como vice-presidente da federação, o que vocês têm feito de novidade que, logicamente, possa ser dito, porque às vezes, pessoal, eles não podem dizer, porque são um projeto que está amarrado e tem uma exclusividade e tal, mas assim, o que vocês fizeram de novidade que pode ser uma boa para os outros estados, até porque a ideia dessa entrevista é passar o conhecimento da pessoa que está aqui sendo entrevistada e também ele ajudar com alguma orientação, como ele está dizendo. Agora, em termos de federação, o que é que vocês fizeram assim, de novidade que poderia ajudar os estados ou, de repente, a questão da facilidade do patrocínio e tal? Então, fala um pouco aí do que é de novidade, porque a parte de pagar as contas direitinho, não ter dívida, esse é o básico, né? Então, fala um pouco aí o que é que... Vamos dizer, o que você, como pessoa, que eu já vi que você é um cara extremamente criativo e com ideias, e é aquela história, me parece, pela a trajetória da sua jornada, que aquela primeira partida que você perdeu várias vezes, que você conseguiu extrair isso, você conseguiu levar para vários lados do xadrez, né? Ver como é que acontece e tentar melhorar. E aí a regra é melhorar sempre, melhorar sempre. Então, fala um pouco aí do que é que poderia ser dito para outras federações para ajudar aquelas que estão com dificuldade, lógico. Nosso primeiro passo aqui na federação é que é uma federação que escuta. Então, nós escutamos os nossos clubes, né? Os nossos clubes filiados, as cidades, e escutando é que nós conseguimos ajudar. Né? Às vezes, não diretamente, a federação, como... Aí entramos no nosso mérito de educação física. Qual é a federação hoje de algum esporte que é saudável? Não tem uma federação, verdade, né? É verdade. Não tem dinheiro. Então, a federação, muitas vezes, não pode ajudar financeiramente ou diretamente algum município ou algum clube filiado. Não consegue fazer isso. Mas o que nós procuramos são os caminhos, né? Então, nós ajudamos com os caminhos. Olha, vamos fazer um projeto assim, faça um projeto para a sua cidade desse jeito, faça um projeto para o seu estado desse jeito, para que nós... vocês também orientam, né? Isso. Esse eu acho que é o nosso principal papel quanto federação nesse momento, que é orientar que os clubes, a gente trabalha aqui muito com clubes filiados, eu não sei se é a realidade do Brasil todo, mas nós trabalhamos com clubes filiados aqui, e às vezes o clube é o município. Então, o município de Piraí do Sul tem um clube que é filiado, mas que representa o município de Piraí do Sul. E aí nós incentivamos esses clubes a buscarem novos recursos, aonde eles podem bater, e aprendemos muito com eles. Então, quer dizer, vamos dizer, o clube está querendo fazer um projeto para buscar um dinheiro para fazer um torneio. Então, vocês dão o documento, pergunta como é que querem e tal. Isso é muito importante, o apoio da federação para oficializar, né? Porque às vezes o cara quer chegar de boca e falar. E aí o cara diz, espera aí, não é assim não, tem que ter tem que ter algo oficial dizendo que vai acontecer mesmo, tal, que tem apoio. Essa nossa organização, no sentido que nós temos, se algum município precisa de uma declaração disso, alguma coisa disso, a federação, a toca de caixa consegue, no sentido que nós temos tudo isso organizado. E o diálogo entre os clubes mesmos é muito bom. Então, nós temos pessoas muito legais aqui no nosso estado. E esse diálogo ele é importante porque o que deu certo no meu município, no meu clube, pode dar certo no seu também, que pode dar certo no do outro. Então, esse compartilhamento de ideias é muito bacana. O que nós temos tentado fazer, e agora em época de pandemia, foi uma época de se reinventar, né? Se reinventar quanto instituição, quanto jogador, quanto professor, foi uma época de se reinventar. E para nós aqui, a toque de caixa foi quando veio a pandemia e nós tivemos que cancelar os nossos eventos presenciais, nós começamos a fazer o torneio online. Então, nós mantivemos torneio online toda semana. Na quarta-feira, nós tínhamos um torneio online aberto. Depois, nós estendemos para quarta e quinta. Então, toda quarta-feira tinha o torneio online, toda quinta-feira tinha o torneio por equipes.
Isso aberto ao Brasil todo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aí. Dentro desses torneios online, vocês já pensam, caso se estenda esse lockdown aí, vocês já pensam em fazer os estaduais online? Como é que se já está se debatendo isso? Porque é uma sensação que eu tenho, eu posso estar errado. Se a coisa se estender, eu acho que os estaduais, para não perder o ano, não ficar vago, vão, com certeza, ser para online. Vocês já debatem isso, ver se é possível, tal. Eu acho até que pode até nos surpreender de dar muito mais gente, já que, lógico, tem que ter aquela equipe de analisar se não está usando robô, aquela coisa, mas eu acho que vai dar muito mais gente, porque está no conforto de casa, né? Você vê que quando começou as faculdades online, muita gente não botava fé. Hoje é uma epidemia, e é muito bom, porque valoriza quem está trabalhando demais e pode, dentro de casa, fazer do seu melhor horário, né? O que é que vocês têm percebido isso? Hoje o xadrez online é a realidade. Apesar de nós não termos... É bom o contato também, né? A gente sabe que o contato que é bom. Nada substitui. Isso é interessante. Assim como as aulas online para os pequenos não substituem. Mas, desde que começou, então, nós criamos essa programação. Fizemos uma série de lives nas terças-feiras, então conseguimos adaptar. E o que aconteceu? Foi surgindo, isso foi se estendendo, nós tínhamos uma programação que ela começava lá em março, nós fizemos o último torneio oficial do Paraná no domingo, e na segunda-feira começou todas as restrições. Então, nós fizemos o Paranaense de Menores, o Festival Paranaense de Menores, até domingo, começou as restrições a partir da segunda-feira. A partir disso, nós já viramos e começamos a buscar alternativas. Nós não queríamos fazer de maneira online, porque ainda não se tem 100% de segurança. Isso você olha os torneios do mundo, não existe. Mas nós já fizemos um estadual. Nós já fizemos no ano passado o Paranaense de Blitz online. E aí, então, já como é que foi a experiência? Fantástico. A adesão foi muito maior, porque aí, como diz você, é muito mais fácil, né? Você está no conforto. Nós chegamos, eu acho que na casa dos 300 participantes. Uau, que legal! Porque nós fizemos classificatória, né? Então, nós fizemos classificatórias para jogar a fase final. Então, isso é muito bacana. Fizemos 4 etapas classificatórias para que chegasse na final. Que massa! E aí nós entendemos, como eu te disse lá, voltando, que nós estamos mostrando, estamos fazendo marketing, estamos mostrando e valorizando o xadrez. Então, buscamos alternativas para dar emoção. Então, classificamos 16 jogadores em cada categoria, isso. 8 jogadores nas categorias menores, dos pequenos, do sub-8 até o sub-18, e aí 16 na categoria absoluto e feminino. Entendi. E aí, com esses 16, separamos em 2 potes, o pote dos primeiros 8 e o pote dos outros 8. E aí fizemos o sorteio para as próximas fases. As fases finais, todas com câmera e microfone aberto, né? Nós abrimos uma sala nos aplicativos, do Google ou no Zoom, e ficávamos um árbitro, né? 1, 2, 3 árbitros, ficavam acompanhando e olhando os jogadores, né? Para que evitasse qualquer tipo de trapaça, né? Tivemos um torneio justo, tivemos um caso na fase classificatória onde a plataforma entendeu que um jogador estava trapaceando, ele foi excluído e fim de papo, mas nós contamos com a vantagem que os nossos jogadores aqui, eles se conhecem e se respeitam. Então, poxa, vou jogar lá contra o Zampieri. Eu sei que é o Zampieri. Eu tenho certeza que esse que trapaceou, ele não está no meio do xadrez. Quem gosta mesmo do xadrez nem cogita isso. Foi assim, saiu e se resolveu as coisas. Então, os jogadores se conheciam, então eles estavam ali, eles também estavam olhando um ou outro, né? Então, eles tinham toda essa segurança. Quer dizer, o próprio evento já é autogerido ali pelos participantes. Exato. Né? Que legal, exato. Então, que legal. Nós fizemos, foi uma experiência super bacana, foi emocionante, e junto com isso, nós entendemos que hoje o xadrez, se você pega todo mundo que está trabalhando nessa área, o xadrez precisa de uma animação, de uma coisa diferente. Aí nós contamos com o nosso mestre nacional, que é de casa, que é o Álvaro Alves. O Alvin. Sim, já ouvi falar dele. Isso, o Alvin. A gente quer você aqui, viu, Álvaro, para também dar entrevista. Tenho certeza que é só convidar que o Álvaro vem. Depois eu vou pegar os contatos com você aí para fazer. O Álvaro é uma pessoa fantástica, ele foi meu aluno de jogos, hoje é meu parceiro como técnico de Curitiba, então a gente tem uma parceria bem bacana há muitos anos.
E aí nós estendemos essa animação. Então, você deixa o torneio muito mais gostoso para quem está assistindo, para quem está jogando, e depois as pessoas vão lá e querem assistir a live e dizer, opa, vamos ver o que ele falou de mim, como foi. Então, foi um torneio muito legal, e nós já temos programado para o próximo mês o Festival Paranaense de Menores, que também vai acontecer de maneira online. Mas legal. Isso tudo, como eu disse, é uma conversa. Entendi. Nós convidamos os clubes filiados, sentamos e pensamos, veja, não tem como fazermos de maneira presencial. O que vamos fazer? Vamos fazer online? Topamos fazer online? Sim, vamos colocar essa regra, e construímos um regulamento em conjunto. É muito legal essa abertura que você fala, porque as pessoas têm que entender que é uma decisão assim, fica sem jogar o ano todo ou vamos tentar fazer, mesmo sabendo que a gente ainda não domina bem como é que é. Eu acho isso muito legal, muita sinceridade de você e da federação de fazer esse jogo aberto, porque, no final das contas, somos todos parceiros, né? Claro. Tudo dando certo. Eu vou fazer agora a pergunta que as pessoas vão ficar curiosas e vão procurar os vídeos. Eu percebi no vídeo que minutos antes, sei lá, 10 minutos antes, está lá um monte de gente esperando nos jogos escolares e tal, e eu vi um animador que eu achei a ideia fantástica. Então, eu me lembro que quando eu vi uns negócios lá para o lado de Goiás, o negócio dos boiadeiros, aí tem um animador, não sei o quê, e ele faz poesia e tal, e aí eu vi que vocês criaram um negócio muito legal, porque eles estão ali sentados, esperando 10 minutos finais ali, e aí tem um animador com o microfone andando e dizendo, ei, escola não sei o quê, aí o pessoal, ei, escola não sei o quê, quem vai ganhar? E é um barulho danado, mas uma alegria, né? Porque é um momento de extravasar um pouco, porque depois vai a concentração. Quem é que teve essa ideia? Para mim, eu já estou deduzindo que deve ter pitadinha sua nessa ideia aí, e que eu achei que foi uma coisa genial, porque você quebra, né? Eu fico imaginando a pessoa que vai ver a primeira vez, mas peraí, né? Silêncio, calma, aquilo é um preparatório para relaxar, tirar um pouco da atenção e também aqueles tempos iniciais que estão a arbitragem se organizando, se posicionando e tal. Fala um pouco como foi a origem disso e se você sabe quem inventou ou se foi você mesmo. Fala um pouco disso que eu fiquei para o pessoal procurar e depois, quem sabe, ser multiplicado aí. Fala um pouco dessa parte. Você sabe que não fui eu e eu fui contra no começo. Queimou a língua, então, né? Queimou a língua. E vou lhe explicar por quê. Porque estávamos fazendo de maneira equivocada. Estava dando errado. Porque fazia isso, aí começava a jogar e voltavam a falar, e eu detesto. E aí, se você pegar... No início teve isso, né? Isso. E se você pegar a nossa história aqui dos torneios do Paraná, uma coisa as pessoas sempre saem falando é que a gente organiza torneio muito bem, e é muito respeitoso. Não, assim. Isso aí então, nós temos uma escola com a AI, com a AF, temos o professor aí Pedro Caetano, que é um dos maiores organizadores do Brasil. Nosso AF é Mauri Redígulo, o nosso AF Maurides Ferreira Júnior, o Paulinho também é AF. Então, nós temos uma força de organização muito grande aqui, muito séria. Aquilo que eu te disse sobre o profissionalismo. E isso começou a me incomodar no começo. Isso foi uma coisa voluntária. Veja que interessante. Foi uma coisa voluntária do pessoal do esporte. Dos profissionais da Secretaria de Esporte que vinham e diziam, puxa, mas vamos animar esse negócio. Como assim? Eu falei, gente, mas não é assim que anima. E até a gente chegar nesse momento, primeiro começou com a buzina, que eu odiava. Não, aí a buzina, eu nem ouvi, mas já, com certeza, eu não ia gostar, com certeza. Aí tiramos. E isso foi melhorando, aperfeiçoando, e nós entendemos. Aí entendi, falei, puxa, a ideia é boa. O Paulinho é um defensor que diz que tem que ter um animador. Não existe mais torneio de xadrez sem animador. Nós precisamos desse animador para motivar essas pessoas. E aí virou aquela grande festa. Então, essa é uma ideia dos profissionais da Secretaria de Esportes aqui de Curitiba, que trouxeram dos outros esportes que dentro da Secretaria tem um grupo que faz eventos. E desse grupo eles vão para todos os esportes. E aí eles trouxeram isso dos outros esportes. Eles dizem, não, gente, antes a gente tem que conversar, falar. E aí nós temos a sorte de vir muita gente bacana trabalhar aqui conosco. Então, dos vídeos populares aí, deve estar o do Celso, que é um profissional da Smelge, que é sempre muito animado. Então, eles gritam, passam, ele vai passeando.
no meio do salão e gritando, e aí ele agora já tem uma coisa coordenada, então aquilo nada mais é improviso, é coordenado, então a equipe de marketing está junto, às vezes o prefeito chega, é o prefeito que vai gritar 1, 2, 3 e começa, então que bacana. legal, que legal. Então, que isso legal. virou um marco, né? Aquelas crianças, todo mundo contando junto, 3, 2, 1, e boa partida, e puf, acabou. É aquele barulhão e aquele silêncio. E aí, antes disso mesmo, você imagina, quando nós vamos colocar 1000 jogadores sentados para jogar, não é em 5 segundos que nós colocamos. Então, tem um monte de... E nós trabalhamos com crianças do primeiro ano. Então, do primeiro aninho, são aquelas crianças que têm 5, 6 anos. Então, até localizar o emparceramento, achar a mesa. Então, aquilo vira uma confusão ali no começo. Caos, você demora... o caos, né? A gente tem cronometrado ali que demora de 5 minutos até 10 minutos para todo mundo se assentar. E uma das coisas que foi fantástica foi que, enquanto tudo isso está acontecendo, para não ficar só aquele clima tenso de vamos colocar, vamos... E o animador está ali. Então, às vezes, eu nem estou escutando, eu brinco, às vezes ele brinca comigo e eu nem estou escutando, só depois que ele diz, ei, você? Falo, não, mas fica para quem tem um olhar... Fica leve. Não, você está certíssimo. Para quem tem o olhar de organização, eu percebia que enquanto estava acontecendo, estava lá a arbitragem orientando onde era a mesa, tal, não sei o quê. Eu achei fantástico. E eu vou dizer, ele é um tapa de luva, para quem não conhece xadrez, de mostrar que não se perde o controle, porque quando a gente faz isso, se olhar assim, dizer, eita, pode perder a moral, que é o grande medo do professor fazer uma dinâmica muito extrovertida. Quem quiser saber o efeito de uma dinâmica muito extrovertida, entre no meu canal e procure a minha primeira aula de xadrez na escola. Vocês vão morrer de rir com a vergonha que eu passei, mas vocês vão ver o perigo de excesso de motivação, o que é que eu passei, né? Que hoje é engraçado, mas foi tenso. Então, eu achei aquilo ali inovador, e eu acho que é o seguinte, Alexandre, eu fico impressionado com a força do grupo de vocês da federação, a vontade, a abertura de buscar sempre mais. E o que eu vou fazer agora é o momento para a gente se divertir, porque eu abusei um pouco na boa vontade de passar um pouco do conhecimento para as pessoas. Imagina. Agora é o momento da pergunta maluca para a gente se divertir um pouco. E o público já sabe como é que é. Eu vou te explicar. É assim, eu vou inventar uma história e vou botar você nessa história. Só que você tem 3 opções de escolha. Você só tem 3 opções. Quando eu comecei a fazer a entrevista, o primeiro que experimentou o meu improviso foi o Milos, mas com o Milos eu só dei 2 alternativas, então eu acho que foi fácil para ele. Para você, quer dizer, depois dele, eu tento botar 3 alternativas, tá? E toda essa nossa conversa, eu já fiz uma leitura de você e com certeza eu vou especificar, porque eu já sei o que é que vai ser difícil, e a ideia é o seguinte: você vai ter que escolher uma resposta, não existe resposta certa nem errada, e o público já sabe disso. Agora, o que é que faz o público gostar dessa pergunta maluca? Por que maluca? Que não vai acontecer, mas a gente faz para se divertir. É que o que a gente quer ver não é qual é a sua escolha, é qual é o argumento que você vai utilizar para nos convencer que isso vai fazer bem para você. Ô, Piscator, e qual é a ideia disso? A ideia é que o público conheça você na emoção e na situação que vai ser criada a história para dizer assim, não, ele realmente precisa dessa alternativa porque vai fazer bem para ele. Então, é uma forma de eu fazer com que o público entenda também a sua essência. E para a gente que está assistindo, é sentir como é que você vai lidar, porque as 3 alternativas tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, vamos lá para a história. Não se preocupe que o público já ouviu, não existe resposta certa. O público já ouviu gente querendo a primeira alternativa, a segunda e a terceira. Então, vamos lá. Perfeito. A primeira alternativa a primeira história. A história é o seguinte: você trabalhou muito pelo xadrez, ainda trabalha, e aí, um dia você dormiu e você teve um sonho, e o sonho era uma voz dizendo: a partir de agora, você vai ser eterno quando você se acordar. Aí você se acorda meio assustado, aí
a voz aparece agora acordando você de novo. Você já acordando, assim, meio assustado com o sonho, a voz diz, você agora está eterno. E você está eterno pelo prêmio de você ter ajudado tanto o xadrez. Agora é o seguinte, além de você estar eterno, você vai ter vários benefícios. Você não vai precisar se alimentar mais. Você não vai ter desidratação, fome. Você não vai mais envelhecer, não precisa mais usar shampoo. Você não se preocupa mais nada. Seu corpo não vai estar intacto, sua memória, tudo. Está tudo preservado. Você não vai ter envelhecimento, vai ser eterno. Se um dia a raça humana desaparecer, só você vai estar vivo. É um prêmio que você ganhou. Porém, você não precisa beber água, não precisa fazer necessidade fisiológica, nada, nada, nada. Agora, você só tem 3 opções de atividades e só pode escolher uma para viver eternamente. Então, veja, se você vai ter que argumentar qual dessas atividades vai lhe fazer bem, é lhe fazer bem para a eternidade. Porque se você disser, eu gosto um pouquinho e na eternidade pode ser que eu tenha um mal-estar, você se ferrou com você mesmo. Então, você tem que provar para a gente que o que você vai escolher, você tem que dar o argumento por que é bom para você, ok? Então, vamos lá. Okay. Você está eterno, não precisa comer, não precisa se levantar, não precisa nada. Nem envelhecer, nem nada. Então, a primeira alternativa é você só tem opção, você não pode falar, a primeira alternativa, não pode falar, você não pode analisar e você só pode jogar xadrez de 1 minuto. Só pode fazer isso. Ô, Piscator, mas eu não posso parar para... Não, porque você não tem fome, não tem sede, não tem cansaço, você está inviolável, você está eterno. Então, você só pode jogar. Agora, pode jogar com qualquer pessoa do mundo. Pode jogar campeão do mundo, tudo. Só basta as pessoas aparecerem e você jogar. Tá? Essa é a primeira opção. A segunda, você não pode jogar, você não pode falar e você não vai ver ninguém. Agora, todos os livros do mundo, em qualquer idioma que tiver, vai virar em linguagem portuguesa, em idioma português, para você não ter trabalho de traduzir, nem espanhol, nem chinês, nem nada. E você vai ter o tabuleiro, as peças, e você pode analisar, mas não pode jogar. Se você botar um relógio ou chamar alguém, você fica em impossibilidade, não vai ter. Então, repetindo, a primeira, você joga bullet de 1 minuto, só pode fazer isso. Pode jogar uma partida atrás da outra. Não pode falar e não pode analisar. Na segunda, você não pode jogar, não pode falar com as pessoas, mas só pode analisar e pode estudar os livros. Agora, todos os livros, se sair um livro amanhã e você já tiver eterno, o livro já é transformado em português. Então, você vai ter todos os livros de graça, sozinho, mas sem poder falar. Nem falar sozinho você pode. Só pode estudar e analisar. E a terceira opção é o seguinte, você não pode jogar, você não pode analisar, você não pode nem analisar de cabeça, nem jogar de cabeça, mas você pode falar. Agora, você não vai falar com qualquer um, mas você vai ter o privilégio de falar com os jogadores ex-campeões do mundo que já morreu. Então, você vai ter a eternidade de falar com os espíritos dele. Aquele que morreu recentemente, você fala. Agora, você não vai poder... se você disser, olha, como é aquela partida, ele não vai responder. Ele vai conversar, tirar sua dúvida. Se você quiser saber um detalhe da vida dele, ou de uma intriga de disputa, tal, mas não vai ter tabuleiro, análise. Não... Se você tentar jogar de cabeça, mesmo que o espírito queira, sua mente vai ser travada disso. E a pergunta é, não existe resposta certa, mas você tem que nos convencer que o que você vai escolher vai dar mais bem-estar na eternidade. Porque se você disser, eu gosto disso, e no meio da eternidade você se zangar, vai ser uma tortura você ter que continuar. Então, fale um pouco para a gente sentir a sua essência e a gente poder dar o parecer completo e dizer, não, realmente vai fazer bem para você. Vai lá. Olha, você sabe que é difícil. É difícil, mas eu consigo eliminar uma rápido. Eu não gosto de jogar bullet. Pronto, então...
Devia ter botado prensado para ficar mais difícil, mas tudo bem, vai lá. Se colocasse o prensado, eu ia sofrer mais. Vai lá. Então, menos uma, a primeira nada. Só sobrou duas alternativas, né? Mas, veja, eu acho que nós somos muito parecidos nisso. Eu ia falar, eu não consigo ficar quieto. Então, eu ia conversar a eternidade, ia descobrir todas as histórias, ia conversar um monte de coisa, inventar história para os outros, claro, né? Tinha que inventar história para os campeões mundiais. Só eles contando história boa, tem que inventar alguma para poder eles se admirarem, né? Tinha que contar, mas certa vez eu também. Então, eu ia ficar com a terceira opção, porque eu gosto muito de comunicar. Gosto muito de comunicar com as pessoas, gosto muito de ser comunicativo, falar muito, conversar. Então, eu acho que o prazer também está nas histórias, né? Assim, veja, que bate-papo bacana. A gente está falando há um tempão, já não sei mais quanto tempo a gente está falando. Você vai ter que cortar, a gente está congelado no tempo agora, depois a gente vê. E eu gosto muito de, como diz o interior do Paraná, que eu gosto muito de prosear com os outros. Então, eu ia gostar de ouvir essas histórias, ouvir eles comentando, conversando. Ainda bem que a gente pode... Vou criar uma regra nova, como o meu aluno criava lá. Eu posso dizer que eles podem conversar entre eles. Então, eu também posso ouvir. Com certeza. É uma boa história. Tá então, certo. Eu ia ficar com a terceira opção. Tá certo. Convenceu. Eu acho que, realmente, se você vivesse a eternidade, mesmo jogando clássico e tudo... você iria sofrer, porque a gente precisa falar. Professor já está dizendo. Ele quer aprender e quer passar. E o pior não é aprender, é a gente não passar, né? Porque é um sentimento egoísta. Né? Então, realmente, está certo. Então. E agora vamos para a parte emocional, que todo mundo gosta. Desde já, eu quero agradecer a sua esposa pelo carinho aí, porque eu tomei posse de você aí. Diga a ela que me perdoe, mas o xadrez precisa aprender com você. E aí vamos à parte emocional que você vai gostar. Que momento você poderia narrar para a gente? Um momento muito especial que não necessariamente precisa ser uma vitória, pode até ser, mas o que importa para a gente é um momento muito especial que você diz, Piscator, isso foi tão especial, e se você pudesse narrar para a gente entender as sequências de fatos, para poder a gente sentir como foi a emoção desse momento especial com o xadrez. Mas tem que ser um momento especial que você diga assim, Piscator, quando eu disser, pode não ter um impacto, mas quando eu disser a história que está por trás disso, aí sim vai fazer sentido. E o nosso público, ele gosta da nossa entrevista, porque o bonito é que a história é verdadeira. Ela é mágica, ela é encantadora, mas é a sua história. Então, nos permita agora a gente viajar no tempo com essa narração e sentir a emoção desse momento tão íntimo, porque se tiver alguém nos vendo que ainda está em dúvida no xadrez, pode ser essa experiência que encante a pessoa. Então, vai lá, está com você. Você sabe que é muito difícil escolher, né? É muito difícil. Várias. É muito difícil escolher. Ainda mais eu que brinco, que flutuo em muitas áreas, aí é muito difícil, porque você até se sente quando você escolhe, né? Isso é uma prerrogativa que nós trazemos no xadrez. Quando você escolhe uma coisa, você abre mão das outras. Eu vou deixar duas, então. Vou deixar duas para melhorar. Eu sei que é 1 milhão, professor tem história para não acabar. Então, duas especiais para a gente ficar, para quem está assistindo, ficar de noite refletindo. Eu brinco que se a gente pudesse escolher uma de cada, a gente escolhia 3 de cada. Então, não pode deixar muita opção. Certo. Mas um dos momentos na minha carreira aí como treinador e como professor que mais marcou foi quando a minha equipe conseguiu vencer os Jogos da Juventude. Jogos da Juventude aqui no Paraná são... cada equipe representa a sua cidade, né? Então, nós estávamos representando Curitiba. Parece até bobo, né? Tudo bem, um torneio qualquer. Mas nós conseguimos isso depois que eu já estava à frente da equipe por 3 anos. Uau! E eu cheguei e mudei muita coisa. Eu cheguei e troquei a metodologia, eu não acreditava no que estava sendo ensinado, não era ruim. Longe disso. Podia ser melhor, né? Podia ser melhor. Tinha uma história de conquistas fantástica, então não tem como dizer aquilo era ruim. E nesses 3 anos, eu e a minha companheira, Érica, tomamos muita pancada. Muita pancada, diziam que nós estávamos pelo caminho errado,
como que a gente conseguia estar na capital e não ganhar, se aqui tem mais gente que nos outros, por que a gente não formava? E fomos persistentes naquela metodologia, naquilo que nos encantava e que nos move até hoje. E foi nesse momento, quando a minha equipe feminina foi campeã, que a gente solta um ufa. Eita, realmente, que alívio, né? Tirou o peso. Realmente, que realmente aquilo funcionava. E foi dali para frente que eu falei, não, realmente, essas convicções não estão erradas, não sou o dono da verdade, longe, mas muito longe disso, mas do que a minha metodologia de trabalho, ou aquilo que eu acreditava, aquilo que nós acreditávamos, dava certo, rendia frutos, porque rendia já frutos extra tabuleiros, a gente pode dizer assim, né? Fazendo analogia ao campo, já rendia frutos extra tabuleiro, que nós já tínhamos mudado a vida de experiência prática na aula que estava funcionando, né? E na vida mesmo fora, na vida social das crianças que nós envolvíamos em tudo isso, já sabíamos que aquilo estava funcionando, mas aos olhos dos outros e até mesmo dos nossos chefes, parecia que não estava dando muito certo. E aí, quando a gente ganhou, foi aquele ufa e dizer, olha, nós estamos aqui, alegria, isso funciona. E esse momento se transformou numa sequência aí fomos tetracampeãs seguidos, então foi um baque, um balanço naquele momento que eu disse, opa, a gente está no caminho certo, e aí você olha, você lembra, eu brinco que eu tenho rompantes que eu lembro a escalação, eu lembro o que eu fiz, quem a gente mexeu, porque nós temos esse torneio por equipes. Então, onde você colocou cada jogador em cada tabuleiro. Então, eu lembro disso ainda, assim como um apaixonado por uma partida não esquece uma partida, né? Lembra lance a lance, o que pensou. Verdade. Nós lembramos, assim, desse torneio que foi um marco. Então, esse foi um momento especial. Depois vieram muitas e muitas conquistas. A gente tem feito um bom trabalho, assim. Agora, está difícil agora. Se eu falar aí, quem está assistindo agora vai dizer, nossa, faz tempo que não ganha. Faz tempo que ele não ganha. Está difícil agora. Mas a gente viveu um momento de glória ali. Isso me amarrou como treinador, porque era o momento quando você começa a duvidar, né? Você começa a duvidar, opa, será que eu realmente estou certo? Então, será que realmente a gente tem que seguir isso? Então, nesse momento, eu falei, opa, é aqui que as coisas mudam. Mas talvez o momento mais importante foi aquele momento do começo que a gente conversou, que as boas ações trouxeram boas coisas. Então, o xadrez só me traz coisas boas, só me traz reflexos bons. Então, foi lá num projeto social, dando aula, primeiro no contraturno para umas crianças de 6ª série, depois para umas crianças de 1ª, 2ª série. Dizer, depois ali você estava nascendo como professor e sem saber, né? Exato. E ali com meninos, e hoje eu posso dizer que, né, construí tudo que tenho através desse jogo. Hoje eu vivo do xadrez, vivo com o xadrez, vivo pelo xadrez. Então, eu acho que esse despertar faz o encantamento, aflora em nossos corações. Que legal. Acho que são os dois momentos que se eu podia escolher dois, que sejam esses. Que legal, que legal. Então, agora vamos ao checkmate emocional. O que é isso, Piscator? O checkmate emocional é o momento que você se despede da sua entrevista deixando uma mensagem. Essa mensagem pode ser universal para todo mundo, pode ser uma mensagem espiritual, porque quer queira ou não, esse é o momento seu, é a frase, pode ser a frase ou pode ser uma criação de um trecho seu, ou você pode pegar uma frase conhecida e falar, importa, é o seu coração. Então, pode ser direcionado para os seus alunos, pode ser para os pais, pode ser para todos os pais do Brasil, enfim, é o momento de você eternizar a sua frase e quando a pessoa terminar de lhe assistir daqui a 30, 40 anos, dizer, uau, esse cara eu queria ter conhecido, que bom foi essa gravação de eu ter conhecido essa pessoa e, de repente, ser até um estímulo para a pessoa querer ser professor de xadrez. Então, está com você agora o checkmate emocional. Olha, já devo ter lido essa frase em algum momento. Não é minha criação, mas é algo que realmente vem do coração, que toca o coração, que é que todos deveriam ter, ou, aliás, todos poderiam ou têm que ter a oportunidade de aprender a jogar xadrez. Todos. Não interessa a idade, não interessa a questão social, a questão racial, a questão de sexo, não. Todos
poderiam ter a oportunidade de jogar xadrez. E quando a gente pensa que qualquer pessoa tem essa oportunidade, muda vidas, assim como a nossa mudou a minha, mudou a sua e mudou a de tantos outros amigos que nós temos. Então, que todos possam aprender xadrez. Seria essa a minha mensagem, que todos possam aprender xadrez. Ok. Alexandre Zampier, foi uma honra lhe entrevistar. Você realmente transmite, mesmo à distância online, uma energia muito boa, uma motivação muito boa. A gente vê o quanto você está autorrealizado. Eu imagino aí a felicidade da sua esposa de estar com uma pessoa alta astral. E detalhe, a gente num momento tão delicado que está passando, mas é muito bom ver que o xadrez é uma atividade milenar e consegue ensinar ao mundo que a adaptação é com ele. Porque quando surgiu os computadores, eu ainda me lembro, o pessoal dizia, Kasparov, você perdeu para a máquina, acabou o xadrez. Aí ele disse, nada disso, inventaram os carros e a gente continua competindo no atletismo em corrida. Então, realmente, Alexandre, dá para ver que você é uma pessoa compromissada, de você, com certeza, é uma pessoa muito querida dentro de uma federação, porque você é capaz de mudar um cenário mais pesado, porque você tem uma energia muito boa, um poder criativo muito bom, e você se coloca numa situação de testar as coisas. Eu acho que é aí que estão as grandes descobertas. A gente tem que ser curiosos, um pouco de louco, porque a gente vai quebrar paradigmas, mas sempre ter essa análise que você narrou desde o início, na sua primeira partida, de fazer análises imparciais, corretas e centradas para cada vez melhorar. Muito parabéns pela entrevista. Eu tenho certeza que deve ter ajudado muita gente, tanto na escola, como professores, como organizadores, como prefeituras, de ver um exemplo, um estado que a gente tem que respeitar pela tradição, pela história, pela luta. E eu digo a você o seguinte, a sua entrevista vai ser muito importante também para muitas pessoas que ainda não conhecem esse lado do xadrez na parte de ensino, escola, projeto e torneios. Então, às pessoas que estão assistindo, muito obrigado, Alexandre, pelo carinho, Obrigado. pela disponibilidade. Agradeço a sua esposa pela permissão de eu ocupar um pouquinho o tempo de vocês e o seu jantar. E as pessoas que estão assistindo, pessoal, muito obrigado. Então, xadrez é arte, xadrez é cultura, xadrez é esporte, xadrez é saúde, mas, antes de tudo, xadrez é uma ferramenta da decantação da essência do ser humano. Esta pessoa que você está vendo aqui é uma transformação da experiência dele mesmo, onde ele nem mesmo se enxergava como professor de xadrez. E as coisas foram acontecendo, e hoje ele é uma pessoa que dissemina alegria e felicidade a jogar xadrez para as novas gerações. Alexandre, parabéns pela postura. Não vejo a hora de um dia estar aí, a gente tomando um suco, trocando ideias. Com certeza. E conversando mais. Muito obrigado. E ao público que está assistindo, continue assistindo. Muito obrigado pelo retorno e aguarde novas entrevistas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.